Olá, a Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria convida a sua comunidade para dialogar sobre as questões étnico-raciais. Para isso, convidamos o professor Washington Nascimento, professor de História da África da UERJ, e também escritor. O Washington, ele trouxe 2 livros para apresentar e falar um pouquinho para a gente como foi essa passagem por Luanda, fazer essa pontezinha aí. Vamos lá, professor? Então, obrigado pelo convite, olá a todos, olá a todas, né? Prazer estar aqui dialogando com vocês, dialogando também com os professores. Né? Então, a minha pesquisa, eu sou um professor de História da África da UERJ, né? Trabalho com graduação e pós-graduação e tenho tentado trazer algumas reflexões sobre o continente africano. Normalmente, por mais que a gente tente desconstruir essa ideia, a África é quase sempre vista como um país, né? Então a gente fala África, como se houvesse alguma unidade em um continente extremamente vasto. Então, particularmente, eu tenho trabalhado com Angola, né, que é um país ali da costa atlântica, né, que é profundamente conectado com a história do Brasil e particularmente conectado com a história do Rio de Janeiro, né? Só para lembrar, grande parte dos africanos que vieram para o Rio de Janeiro, para toda essa região, o entorno do Rio de Janeiro, veio dessa região como Angola, né, como a gente vê no próprio jeito carioca, nas próprias questões culturais aqui. E, particularmente, eu trabalho com a história de Luanda, né, já no final do século XIX, na primeira metade do século XX. Né, e Luanda tem também uma conexão extremamente forte, né, com a gente, particularmente com o Rio de Janeiro, né, porque é justamente dessa área de Luanda, né, do entorno de Luanda, dessa área do mundo, que vieram grande parte dos africanos para cá. Então, as minhas pesquisas giram em torno desse tema já desde 2009, por aí. Assim, o que é que lhe chamou mais atenção, que a gente possa fazer assim, uma pontezinha, né? Chamou de que tem em Luanda, que você percebeu também aqui na cultura carioca? Então, assim, é tudo, assim, é difícil a gente dizer, porque é um sentimento, sabe, assim, é como se você estivesse na sua casa do outro lado do continente. Então, não é uma coisa que seja identificável, mas é como se você estivesse andando pelas ruas do Rio de Janeiro, é como se você estivesse encontrando uma pessoa que lhe fosse familiar. Né? Assim, eu lembro de estar num arquivo, né, aqui no Rio de Janeiro, e estar num arquivo lá em Luanda, e eu ouvi aquele barulho da rua, e se você fechar o olho, você não sabe exatamente aonde você está. Porque o jeito, por exemplo, do carioca falar alto com o outro, né? É o jeito do caluano, né? Que o Manuana falar também, né? Essa coisa da, entre aspas, não é malandragem, não é esse jeito brincalhão do carioca, é um jeito brincalhão do caluanda. Então, assim, somos irmãos. Assim, eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que apenas identificar uma coisa mais aparente, sabe? Eu acho que somos irmãos que fomos separados no tempo do tráfico, né? E que um irmão ficou lá e um outro irmão veio para cá. Esses irmãos tiveram trajetórias diferentes, né? Tiveram caminhos diferentes, aprenderam outras coisas, né? Mas quando esses 2 irmãos se encontram, eles sabem que eles são irmãos, eles sabem que eles vieram de uma mesma mãe. Né? Então é uma coisa muito mais profunda, né? Muito mais de ligação ancestral, né? Então, que tem entre esses 2 universos. Né? Mas há elementos da própria alimentação, né? Assim, como, por exemplo, a questão do peixe, né? O tipo de peixe que existe lá, o tipo de peixe que existe aqui, né? O bombô, o funge, que é o nosso pirão aqui. Né? Além disso, há questões ligadas ao universo do sagrado. Hoje, Luanda, onde eu trabalhei, é uma cidade mais cosmopolita, esse sagrado está nas periferias, mas essa conexão com as forças da natureza, né? Eu lembro que quando eu fui lá, assim, fui justamente na ilha de Luanda, né? Onde você ainda realiza alguns ritos, né? Como os ritos Paquianda, que aqui do lado de cá é Iemanjá. Né? Então você percebe que ainda há ritos do sagrado ligados a forças da água que anda lá e a Iemanjá aqui que são próximos, né? Então há ritos e há
questões alimentares que são muito próximas entre a gente, mas há também isso que eu falei, esse ethos, né? Esse reconhecimento enquanto irmãos que se separaram. Né? E isso é algo que eu não conseguiria nem falar. Eu acho que isso é algo... Devia sentir. Sentir. Assim, eu duvido que alguém que vá a Angola, ou que vá a Moçambique, ou que vá a Nigéria, não se arrepie, né? Com essa coisa que não dá para descrever, mas você vê o seu ancestral, você vê o seu irmão separado de novo. Você fala aqui um pouquinho sobre identidade, etnicidade. O que você pode trazer para a gente em relação à educação? Então, eu trabalhei bastante, né, sobre a construção identitária, né, do angolano. Né? Então, eu tive uma preocupação também de tentar entender como é que se formou esse processo da construção do que é ser angolano, sobretudo depois do processo de independência. Né? E nisso eu trabalhei bastante com a formação infantil, né, do angolano, né, nas escolas então existentes. Em Angola você não tinha, né, só teve depois da independência um sistema regular de ensino. Então assim, grande parte das crianças elas têm dois tipos de formação. Tem aquela formação do trabalho, aquela formação ligada ao seu universo familiar, né, ali, agricultor, pescador ou ferreiro, né, a depender de qual grupo social ela esteja. E tem a formação missionária, né? As missões, né, católicas e protestantes são muito antigas em Angola. Então, muitas dessas crianças fizeram a formação missionária, fizeram essa formação nas escolas de lá. Entretanto, essas escolas acabavam por contar a história de Portugal, né? A história de Portugal como se fosse a história angolana. Né? Então, só rapidinho, então, me chamou a atenção essa sua fala aí. Então você percebeu que nas escolas em Luanda não havia representatividade cultural histórica do povo angolano? Não. E é justamente isso que eu trabalhei na minha tese. Como é que essa geração formada nas escolas missionárias, a partir desses matrizes portugueses, a partir dessas histórias de Portugal reproduzida lá, consegue construir uma história local, consegue construir um entendimento local, né, para fazer resistência ao próprio colonizador. Né? É por isso que é fundamental e foi extremamente importante os centros de educação infantil construídos pelos movimentos de libertação nacional. Né? Há um livro que é fantástico para mostrar isso, que é um livro de Pepe Tela, chamado As Aventuras de Ngunga, né? Que é uma história de uma criança dentro da floresta do Mayombe, né? Que é onde se passa parte dessa luta anticolonial. Né? E aí esse livro, As Aventuras de Ngunga, foi construído pelo Pepe Tela, que é um escritor extremamente famoso até os dias de hoje, né? Justamente primeiro para alfabetizar, né, assim, essas pessoas, né, e segundo, para tentar construir outros parâmetros, outras referências dentro da história local. Né? Daí você recupera a Jimbandi, ali do norte de Angola, você recupera também o Mandume do sul, você recupera também os trabalhadores, né, da Baixa de Cassange, né, justamente para dar outros referenciais para essas crianças, né? E eu vou te falar, sim, esse é o nosso objetivo aqui hoje, que a gente possa levar também para a nossa sala de aula, para a nossa educação, as crianças brasileiras, essa outra representatividade. Sim. Né? Quando você falou, eu disse, para aí um pouco, foi justamente para isso que me chamou a atenção, justamente essa semelhança. E aí vem toda a resistência, né? E que esse diálogo que a gente está tendo aqui, e que eu tenho certeza que vai continuar, realmente chegue na prática, chegue lá no chão da escola. Sim. E tem um detalhe que eu acho que é bom a gente falar, que logo depois que há o processo de independência, né, então o movimento que assume o MPLA, ele começa a fazer uma política de tentar descolonizar a escola, né?
E neste processo de descolonização da escola, um pensador brasileiro foi fundamental, que é o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire, nesse contexto histórico, né, ele estava na Guiné, né, que é também um país de língua portuguesa também. Ele era ministro da Educação do Amílcar Cabral, né, e ele é convidado também nessas articulações entre os países para ir a Angola, para construir um sistema de alfabetização, né, então, para ser implantado para as crianças. Né, e aí ele vai em Angola e ele implementa um projeto de educação, né, que depois, eu esqueci agora o outro estudioso próximo a ele, continua desenvolvendo lá em Angola. Né? Então, nesse primeiro momento, né, o Paulo Freire tem contato com o número 2, né, ali do MPA, e ele estrutura esse movimento de educação. E a primeira preocupação, na verdade, era com a própria alfabetização. Né? E a segunda preocupação, que está no cerne do Paulo Freire também, é essa educação voltada para a criticidade, voltada para a problematização, voltada para a argumentação, voltada para outros referenciais que não sejam aqueles dados pelo colonizador. Né? Então, nesse sentido, o Paulo Freire também tem uma importância muito significativa neste processo de descolonização pelo qual a Angola passou. Né? E eu acho que é importante destacar isso, porque a gente, às vezes, nesses contextos estranhos que a gente está, a gente, às vezes, não tem a real dimensão que este pensador brasileiro teve e tem, não só no Brasil, mas em diferentes lugares. E nos deixa muito felizes, né, muito contentes, orgulhosos, né, desse caminho que ele percorreu de uma maneira brilhante e internacional. O que você pode falar um pouquinho mais sobre esse livro? Então, esse livro, na verdade, ele vai trabalhar um pouco com a história de Luanda na primeira metade do século XX. O que eu tento mostrar, na verdade, é assim: a gente sempre aprendeu na escola que só houve apartheid na África do Sul. Né? Então, isso é verdade. Como política de governo, como estratégia de governo, só houve, de fato, apartheid na África do Sul. Mas o apartheid social, como prática cotidiana, ela existiu em diferentes lugares do continente africano. Né? E um desses lugares foi Luanda. Né? Então, assim, Luanda era um lugar onde você tinha cinemas em que os ditos pretos não podiam entrar. Haviam piscinas que os ditos pretos não podiam entrar, haviam bares que eles não podiam entrar, não podiam acessar serviço público, sequer ir à praia. Haviam praias em Luanda que você tinha aquela placa, né, interdito a indígenas. Né? Para quem não sabe, o indígena é um qualificativo usado pelos portugueses, tanto aqui no Brasil como lá, para os povos originários, para os povos nativos. Então, o que eu tento mostrar é assim: olha, houve um sistema de apartação social em Luanda, né, muito forte, muito grave, um sistema racista, né, ali na primeira metade do século XX, né, que ajuda a gente a pensar um pouco a questão do colonialismo, mas houve também uma série de resistências e de lutas por parte dessa população, né, para implodir esses espaços por dentro, né, e para, vamos dizer assim, lutar contra o colonizador. Né? Um dos exemplos que eu trabalho aqui nesse livro é justamente do Angola Ritmos, que é um grupo musical, né, que passa a cantar em Kimbundu, nas línguas originárias, e quando vão e começam a cantar nesses cinemas de ricos, eles faziam propaganda de que eles iam cantar música portuguesa, e lá no meio da música portuguesa eles cantavam em português, mas colocavam uma sonoridade, a música em Kimbundu. Então, como os portugueses não entendiam que aquela sonoridade era Kimbundu, porque eles estavam ouvindo a música em português, né, então eles não reclamavam daquilo. Mas quem entende, quem sabe do toque, da sonoridade em Kimbundu, sabia que aquela música era Kimbundu. A percussão, né? Sim, sim. A batida de percussão que era feita no violão, que é uma coisa muito... Porque você não poderia colocar um instrumento percussivo, porque obviamente você iria perceber. Então o toque era feito justamente na boca ali do violão, o toque percussivo.
Então eu tento trabalhar um pouco nesse livro, tanto esses processos de racismo, como também essas resistências a esse racismo, usando de diferentes estratégias, né? Porque, assim, eu acho que tem uma coisa que eu pontuo nesse livro, eu também sempre pontuo nas minhas aulas, é que o racismo, ele é um elemento constitutivo do processo colonial. Ou seja, não há Estado moderno sem fazer uso, ou sem o racismo ser um elemento central. Porque às vezes a gente coloca o racismo como uma ação individual. Tal pessoa é racista, tal pessoa é racista, mas grande parte das pessoas não são racistas. Isso não é verdade. Ou seja, a estruturação deste tempo histórico que a gente está trabalhando, construído na modernidade, é uma estruturação que se baseou fortemente no racismo, na construção das hierarquias raciais, né, que foi aqui no Brasil, que foi em Luanda, onde eu trabalhei. Né, e você entender isso, né, é tentar entender de que apenas com políticas públicas, de forma ampla, né, e como política de Estado, é que você consegue combater o racismo. E que ele não é uma coisa residual, uma coisa que uns têm, outros não, ele é estrutural. Então eu tentei também, a partir de Luanda, fazer essa reflexão. A gente agradece e muito, super feliz pela sua presença aqui com a gente. E espero que todos vocês tenham gostado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite. Estamos aí. Obrigada. Obrigado.